Professores e alunos da USP de Ribeirão Preto querem saber como as plantas vão se adaptar às mudanças climáticas dos próximos anos. Eles fazem simulações de temperatura e até de radiação solar para identificar as espécies mais resistentes. Na primeira etapa do projeto, os pesquisadores decidiram testar espécies de Mata Atlântica nativas da região de Ribeirão Preto, muitas delas em risco de extinção. Eles querem saber qual é o efeito das mudanças climáticas da Terra nas plantas, com o aumento da temperatura e do CO2, o gás carbônico. Para o experimento, os alunos, com a ajuda do coordenador da pesquisa, medem os índices de radiação, perda de água, quantidade de absorção de carbono e temperatura, tudo em condições ideais. Monitorando, vendo o que está acontecendo. Aí no meu caso eu venho aqui, eu rego as plantas todos os dias. A gente traz os aparelhos, faz medições de fotossíntese, de radiação. Com as informações em mãos, eles partem para os testes. Uma estrutura com iluminação artificial foi montada. O aparelho de alta precisão comprova a variação de 3 graus de temperatura em diferentes ambientes. Tem plantas que estão no sol, tem plantas que estão numa condição mais sombreada. Então a gente controla todas essas diferentes situações para ver o que vai acontecer com as plantas. Ainda não há um resultado, mas um estudo preliminar mostra que a cada grau a produtividade das plantas diminui 16%. Isso significa realmente que nós temos que estar atentos a esse aumento da temperatura, porque já existem evidências de que vai começar a cair a produção de alimentos. As plantas tiram o gás carbônico do ambiente e devolvem o oxigênio, é a fotossíntese. Mas o excesso de CO2 pode prejudicar esse processo. Testes já comprovaram que algumas espécies pararam de crescer. Segundo o professor, isso pode interferir, por exemplo, na fabricação de remédios que usam as plantas na composição. Nós temos que tomar algumas medidas já, ou selecionar plantas mais resistentes, ou saber como que a planta responde, tá certo, para selecionar aquelas que têm condição de enfrentar as mudanças climáticas. A próxima etapa da pesquisa é saber como algumas espécies respondem a essas variações climáticas no campo. Os primeiros testes serão feitos com pasto, para identificar, por exemplo, os impactos diretos na agropecuária. É saber como é que as plantas de pastagem que a gente tem no Brasil, né, as plantas nativas, elas vão produzir, se elas vão produzir mais, né? A ideia é montar um observatório climático que vai monitorar diariamente essas variações nos próximos 4 anos. A produção de carne e leite no Brasil depende do pasto. Vai deixar aparelhos aqui para monitorar continuamente as alterações climáticas, radiação, temperatura, para simular como que as plantas vão crescer nesse ambiente modificado.